companheiro, nossas energias de amor ao Chico Elmano. O texto é: questões de mudança. Não podes modificar o mundo na medida dos próprios anseios, mas pode mudar a ti próprio. Ninguém está impedido de transformar essa ou aquela ideia na própria cabeça. Assim como a semente traça a forma e o destino da árvore, os teus próprios desejos é que te configuram a vida. Aprende a ganhar simpatias sabendo perder. Sempre aconselhável melhorar as nossas maneiras antes que as circunstâncias da vida nos obriguem a melhorá-las. Ouvindo sempre mais e falando um tanto menos, conseguirás numerosos recursos que te favorecem a própria renovação. Escuta com atenção quaisquer pareceres dos outros, mesmo quando se te afigurem francamente absurdos. Bom, o momento é exatamente esse, né? De serenidade, da gente procurar ter um pouco mais de cabeça fria, de tranquilidade, observar mais. A gente fala que o ideal hoje em dia é usar os 2 Fs, né? Filtrar tudo que ouve e frear a língua. Tomar cuidado com tudo que a gente diz. Isso é uma das boas maneiras que nós temos para ter tranquilidade. Nós estamos agradecendo aos amigos espirituais por mais esta oportunidade. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus por estarmos todos aqui reunidos e pedindo ao Senhor que ilumine, guie e nos proteja sempre. Abençoando a fala do nosso companheiro Vádimo, que vai falar, vai fazer a palestra para a gente hoje. Que assim seja. Com você. Irmãos, boa noite, tudo bem? Boa noite. Jesus nos abençoe, Jesus nos ampare. A expectativa, a esperança é de nós podermos conversar acerca do Evangelho de Jesus e, conversando, buscarmos algumas informações, alguns subsídios que nos ajudem na tarefa lá fora de cidadãos que somos, não é isso? A expectativa é de conseguirmos angariar fundamentos que transformem nossas vidas não em vidas melhores, não é isso não. Não é para ficarmos sem problemas, mas é para tentarmos entendê-los e principalmente resolvê-los de uma maneira diferente que temos tentado até então. Está bem? E acima de tudo a vontade, né, a expectativa de nós conversarmos, tá? Não me deixem falando sozinho, porque igual ela acabou de dizer, né? Quem fala muito costuma falar a coisa errada. Então, enquanto a gente conversa, eu tenho tempo de ficar raciocinando e pensar melhor sobre o que eu vou falar, tá bem? A gente vinha para cá caminhando agora, né, dirigindo até aqui, e numa guerra grande com a gente mesmo, né? A gente briga o tempo todo com a gente, não é? Tentando esvaziar a cabeça. Vocês fazem isso, né? Tira as questões do mundo normal da cabeça, o trabalho, a família, as questões sociais, as tendências inúmeras que a gente tem, e pensando assim, gente, puxa vida, agora a gente tem a oportunidade de ir lá, conversar com um punhado de pessoas sobre o Evangelho de Jesus. A gente tem a opção, a oportunidade de como se fosse tocar na vida de cada um de nós, né? Nós individualmente somos como universos, né? A gente constrói a nossa própria estrutura mental, a nossa própria estrutura social ao longo de um tempo grande. E nesses momentos que nós conversamos aqui, é como se nós fôssemos na vida de cada um e tocasse de leve nessas vidas. Então a gente pergunta, puxa, o que é mais importante? Aquela correria, aquela vida mundana, normal, de ganhar dinheiro, de pagar conta, tornar ganhar dinheiro para tornar pagar conta e continua indefinidamente, não é? Não é assim? Não tem solução nunca, não é? É um processo sem solução de continuidade, não é? Ou então, a oportunidade de podermos conversar uns com os outros. Quiçá hoje, a espiritualidade tem a oportunidade de ajudar alguém que esteja triste, alguém que esteja depressivo, alguém que esteja com dificuldades, né, sérias, alguns espíritos que possam estar agora tentando soerguer depois de
décadas, séculos, quiçá, de sofrimento. Então é uma oportunidade maravilhosa que nós temos, às vezes, de conversar, como estamos conversando, talvez uma única vez na vida, não é? Quem sabe nós não nos encontraremos nunca mais. E esse é um dia importante para conversarmos sobre assuntos importantes, não é assim? Então, vamos falar sobre coisas espirituais. O convite é, vamos esvaziar nossas mentes. Deixa as questões do mundo lá fora, depois nós solucionamos elas. Às vezes, ao longo de um tempo imenso, é uma única hora em que nós vamos tirar de tempo para nós mesmos. Tá bem? É um convite para nós conversarmos. Tá ok? Tudo bem? Meus irmãos, nós vivemos num país cristão, não é isso? Ou não? O Brasil é um país cristão? É ou não é? Quantos por cento da população brasileira é cristã? Vocês não sabem, não? Vou dar um chute. 50%? 70%? 80%? 90%? Quase 100% da população brasileira é cristã, não é? É ou não é, gente? O que é um povo cristão? O que é uma pessoa cristã? O que se entende por essa palavra? Que crê em? Não é que crê em Deus. Que crê em Cristo. Está bem? Tudo bem ou não? Somos cristãos ou tem alguém aqui que não é cristão? Tem, eu estou esperando alguém levantar a mão. Não levantou de vergonha, não é? Tenho certeza que se alguém levantasse a mão dizendo que não é cristão, todo mundo ia olhar para ele, não é? Não é assim? É ou não é? Pois é. Jesus não ficaria triste se nós disséssemos que não somos cristãos. Ele fica triste quando a gente não faz o bem. Aí ele fica triste. Mas dizer que é cristão ou não, isso não é o mais importante, não. Tá bom? Pois bem, presume-se que num país cristão, ou aquele que seja cristão, conheça quem? Cristo, não é? Conheça Jesus Cristo, não é? Nós já lemos o Evangelho de Jesus, meus irmãos? Já lemos o Evangelho de Jesus? Geralmente, numa plateia ou numa assembleia de em torno de 100 pessoas, a gente tem um alto percentual de 15%, 20% das pessoas que leram o Evangelho de Jesus. Geralmente é esta cota ou esse percentual baixíssimo. Aí a gente pergunta, não parece conflitante a ideia de você estar num país cristão, onde 90 e tantos por cento da população diz que acredita em Jesus, e apenas 15, 20% tenha tido a vontade ou a decisão de ler sobre Jesus? O que nós concluímos disso aí? Hein? O que nós podemos concluir? Por que é que nós somos cristãos? Por que o Brasil é um país cristão? Por quê? Vou contar para vocês por quê. Vou contar para vocês. Preste atenção. Eu sou pai de família. Eu estou desempregado há muito tempo. Eu estou endividado. Está bem? Eu sei que tem uma vaga de emprego muito maravilhosa ali naquela empresa da esquina. Aí eu vou lá me candidatar à vaga de emprego. Aí eles me dão uma ficha para preencher. Vocês já preencheram alguma ficha de emprego na vida? Não, né? Nunca, né? Pois é. Na ficha de emprego está escrito lá, religião. O que eu vou colocar lá, gente? Islâmico? Muçulmano? Hein? Ateu? Hein? Provavelmente o que passa na minha cabeça naquele momento é, se eu responder errado aqui, o que acontece? Estou fora. Vocês entenderam? Entenderam? Entenderam ou não? Já perceberam ou já ouviram aquela velha frase que diz assim, eu sou cristão, eu sou católico de família? Como é que funciona esse negócio assim mesmo? Eu sou católico de família? Hein? Vocês já ouviram isso antes? Não? Já. Nunca ouviram, não? O que quer dizer católico de família, hein? No canto, embaixo. Vai passando. Ele vai andando? Embaixo, de baixo. De baixo. De baixo. Tá vendo? É que eu faltei a aula de apertar o botão do negócio aqui. Tinha uma aula, um curso, nesse dia eu não pude ir lá, né? Católico de família, sabe o que quer dizer isso? Hein? O que quer dizer? Nasceu católico, na família católica. É que a família é católica, meu pai era, minha mãe era, eles também às vezes não sabem por que eram, porque os pais deles eram, também não sabem por que eram, que os avós deles também eram, também não sabem por que eram, e aí vai. Mais ou menos por aí, não é?
mais ou menos assim, mais ou menos assim. Se o primeiro cair no buraco, hein? Se o primeiro cair no buraco, já ouviram aquela expressão vaquinhas de presépio? Não são críticas, tá bem, gente? Não são críticas. O que nós precisamos entender, o que nos falta às vezes, o que a gente tem que botar na cabeça, é que a nossa vida depende das nossas decisões. Não dependem dos outros. Não depende do que o outro faz, ou do que o outro fala, ou de quem é que acha uma coisa ou outra. Sou eu, é a minha vida, é a vida de cada um de vocês. Vocês acham que Deus ficaria triste se nós disséssemos para Deus que não acreditamos nele? Vamos fazer uma experiência? Eu não acredito em Deus. Vocês estão vendo Deus chorar, gente? Estão escutando? Estão escutando? Não. Não mudou em nada o universo, não mudou em nada a vida. Agora, se eu decidir fazer um bem, ou se eu decidir fazer um mal, aí a vida se altera. Entendem isso? O crachá, o título, o estigma de católico, apostólico, romano, de ateu, ou de espírita, ou de quer que seja, não resolve o nosso problema existencial. A nossa existência, a nossa vida, vai muito além de um estigma, de um nome, de uma tarja. A minha individualidade, a nossa individualidade, não se fundamenta no corpo que nós envergamos. A nossa existência não está toda ela vinculada ao nome ou ao título que nós carregamos. E é difícil isso para nós, não é? A gente vem do trabalho para cá lutando para ficar livre disso, lutando para ficar livre do título de profissional, disso, daquilo, de conta de cidadão, disso, para tentar encontrar a essência. Eu sou espírito. E como brigo comigo para mim me encontrar? Como brigo comigo para mim me achar? Eu não me encontro, eu não me acho, eu não me vejo. Para mim me ver, para mim me enxergar, eu tenho que olhar no espelho, eu tenho que olhar na tela de um computador, num diploma, num título ou em alguma coisa, para mim buscar a minha identidade. Eu sou católico. Por quê? Você estudou? Eu sou espírita. Né? Hoje tinha, antigamente tinha um católico de família, né? Hoje tem espírita de família. Não é verdade? Tem ou não tem, gente? Né? Os meninos nascem e vão para a evangelização. Aí crescem na doutrina espírita. Mas às vezes a doutrina, a filosofia não está dentro dele. Nós somos espíritas? Somos. Acreditamos realmente? A nossa fé é uma fé inabalável a ponto de afrontar os sofismas dos homens? A ponto de questionar saudavelmente, educadamente e colocar em confronto aquilo que os homens dizem que é verdade? Somos autênticos e nós não estamos falando de questionamento, de brigões. Não é isso não, não é isso não. Nós estamos dizendo sobre coerência, sobre inteligência, sobre capacidade, habilidade de raciocinar além dos horizontes limitados que o homem nos coloca. O homem constrói universos, bota muro no universo e diz para você, você tem que viver aqui dentro, aqui dentro. Não tente sair daqui, porque se você tentar sair daqui, você não vai ser aceito. Você vai ser estigmatizado, você vai ser separado. O que tem depois do muro? O que tem além desses muros? Ah, o mundo acabou, o universo é limitado. Depois que o Big Bang criou o universo, não é assim? E ai de quem criticar o Big Bang. Depois que o Big Bang criou o universo, para lá da explosão do Big Bang, já pensou em explosão, cria tanta coisa bonita, né? Para lá da explosão, não existe mais nada. Nós somos limitados demais, gente. Teve um filósofo inglês, não sei o nome dele, ele é ateu, diz ele que é ateu. E ele é contra as religiões, contra. Por quê? Porque ele acha, ele entende que as religiões são canais, são caminhos, são estradas delimitados, aos quais nós não podemos sair, que nós somos obrigados, inibidos, coercitivamente, a seguir aquele caminho. Então está aqui, o caminho do católico, o caminho do espírito, o caminho do budista, o caminho. Para quê? Para quê? A verdadeira conexão com o Pai está muito além do nome que nós carregamos. A identidade do Filho, nós somos filhos do Pai. Nós podemos colocar o nome que quiser no Pai, não tem dificuldade nenhuma. A questão é, como é a minha relação com Ele? Como é a minha identidade com o Pai?
Como é que eu me encontro com Ele? Como que eu converso com Ele? Entendem? Não tem dificuldade ou problema ou crítica nenhuma em ser católico, espírita, protestante, ateu, de jeito nenhum, ou ser islâmico, dizer a Jesus, Jesus, eu te respeito, mas não acredito em você. Não tem problema, tá bem? O importante é como é que eu estou, como é que o meu Pai, o meu Deus está, como é que está a minha relação com a vida e a minha relação com o meu semelhante. Continuo disputando a vida, continuo brigando e batendo, continuo tendo uma vida absolutamente material. Os meus sentidos estão todos eles voltados para a matéria. Eu estou em caminho de bancarrota. Eu estou em caminho de sofrimento. Eu estou em caminho de dificuldade. Nós somos espíritos. Como espíritos encarnados, somos convidados a viver no mundo como cidadãos, a trabalhar e pagar as contas, todo mês. Não é assim? Tá bem? Mas caminhar no solo físico, pisar no mundo físico como espíritos encarnados, como seres espirituais, e não como homens materiais. Este corpo envelhece e acaba rápido, muito rápido, não é, gente? Olhem para trás. Vocês todos que têm 18 anos de idade, olhem para trás. Passou rápido os últimos 18 anos? Passaram ou não? Hein? Pois é, daqui a pouco vocês vão fazer 30, 40, 50, 60. Daqui a pouco a gente diz, soou a campainha, está na hora de eu voltar para casa. E o que é que eu vou carregar? A minha fé, a minha crença, o meu entendimento, a minha maneira de conceber a vida foi superior ao estado do mundo comum? Ou eu fui apenas mais um dentro da convulsão da coisa e apenas compus o grande barulho da vida? Né? Deixamos ou fizemos alguma coisa de especial ou apenas colaborei como todo mundo colabora? Emmanuel tem um texto, está lá no livro Emmanuel. O título é singelo, o título do texto é assim: A paz do último dia na terra. Não é bonito? Gostaram ou não? Vou repetir para vocês. A paz do último dia na terra. Já pensaram nisso? Já pensaram no momento em que nós vamos deitar? Deus queira que seja assim, Deus ajude-nos para que seja assim, em que nós vamos deitar e, inteligente que somos, sabemos que esse corpo não vai levantar mais. Como é que nós vamos ver? Como é que nós vamos reescrever a história que nós gravamos na terra? Eu criei filhos? Ótimo, parabéns. Os animais também criam. Eu paguei contas? Excelente, todo mundo também é obrigado a pagar, não é? Eu briguei, eu esperneei, eu fiz, todo mundo fez o mesmo. O que é que você fez de especial? O que é que você fez da sua vida? O que é que você deixa de positivo para a sua e para a história, para as gerações que vêm para frente? Nós não somos vaquinhas de presépio para seguir um atrás do outro. Entendem isso? Somos individualidades. E chegando no mundo espiritual, lá que a gente diz aqui, né? Não é assim? Lá no mundo espiritual aqui, a gente não vai poder apontar um dedo para alguém, para um ou para outro. A responsabilidade da nossa vida está aqui, nas nossas mãos. Cada um de nós é capaz de edificar um mundo maravilhoso. Agora, dependendo das escolhas, vamos talvez edificar uma provação ou uma dificuldade sensível aí pela frente. Está bem? Tudo bem ou não? Meus irmãos, os Espíritos dizem assim para nós: tudo, absolutamente tudo que nós precisamos para vencer, nos é concedido. Está bem? Peçam a Deus, conversem com o Pai, diga a Ele quais são as suas necessidades espirituais, e Ele, tenho certeza, atenderá todas elas. Agora, se a nossa conversa com Deus for uma conversa material, Ele não vai escutar. Está bem? Tudo bem ou não? Somos espíritas de família ou não, gente? Hein? Chega de ser espíritas de família, não é? Deixa eu ver agora. Bom, será que eu faltei o pulso outra vez de apertar o botão? É o de baixo. Agora é o de baixo. Eu estou apertando aqui de baixo. Eu faltei essa aula demais da conta, né? Será que eu vou ficar? Não.
Vadinho, você tá apertando de cima, Vadinho. Aqui, olha só. Aqui, ó. Você tá aqui, ó. De cabeça pra baixo. Ó. Tô falando que eu faltei a aula, tá vendo? Não é o último, não. São esses dois do lado. É que vocês ficam falando muito, vocês ficam falando muito, vira o controle de cabeça. E não presta atenção, a culpa é de vocês, tá vendo? Meus irmãos, vamos ler. Vamos ler junto, não, o negócio está lá ainda. Bom, esse título que está ali, A Morte, o Desencarne de Dimas, é um assunto que é dos mais veiculados na doutrina espírita quando o tema se tange para a desencarnação ou para o mundo espiritual. Uma observação é importante nós traçarmos antes de conversarmos sobre a desencarnação de Dimas, tá bem? Importante nós termos dois aspectos fundamentais na mente. Primeiro aspecto é o seguinte: nenhum de nós vai desencarnar igual ao outro, tá bem? Então o que nós vamos ver aqui é uma referência, tá? Cada um de nós passa por um estágio diferente e vai perceber esse momento de uma maneira diferente, tá legal? Essa é uma primeira informação. Segunda informação: se nós considerarmos que somos seres mutantes, se nós considerarmos que somos seres que transformamos o raciocínio continuamente, às vezes uma palavra, uma informação muda a nossa referência, a nossa forma de pensar, nós vamos entender que se eu desencarnar agora, não vou dar o exemplo de vocês não, senão vocês morrem de susto, né? Não é? Se eu, tá bom? Vocês não, eu. Se eu desencarnar agora, eu desencarno de uma maneira. Se eu desencarnar daqui a 5 minutos, eu vou desencarnar de uma maneira diferente. Entendemos isso? É difícil de entender ou não? Então as desencarnações, elas são individuais e elas se referem ao momento da pessoa. Tudo bem? Às vezes a pessoa, naquele momento, está com o coração tranquilo, está com a mente tranquila. Às vezes ele está com o coração agoniado ou com a mente agoniada. As referências são distintas. Tá legal? Então nós vamos estudar um pouco sobre a desencarnação de Dimas, que sirva para nós como referência. Não quer dizer que todos são assim. Tá legal? Agora o controle está de cabeça para baixo ou de cabeça para cima? Olha o vermelhinho para cima. Ô, Vale, Oi. no bolso Eu tem faltei a aula. no bolso tem um instrumento aí que pode te ajudar. Ó. Eu faltei a aula. Óculos. O problema é saber se ele está de cabeça para cima ou de Pois cabeça é, para eu baixo. gosto de Foi. Vamos lá. A alma nada leva consigo deste mundo? Nós levamos alguma coisa desse mundo para lá, gente? Levamos muita coisa. Levamos muita coisa. Levamos ou não? Uma mala cheia de coisa. É ou não é? Hein? Pesada. Pesada? Nada. Aliás, essa é a pergunta 150, letra B do Livro dos Espíritos, tá bem? A alma nada leva consigo desse mundo? Nada. A não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Meus irmãos, o que vocês querem na vida? Qual que é a expectativa de vocês? Eu adivinho, vocês não falaram nada, mas eu adivinho. Sabe o que vocês querem? Vocês querem ser felizes. Não é? Não, não é. Adivinhei ou não? Difícil de adivinhar, não é? E olha que eu me esforcei para adivinhar, hein? Sabe por que eu adivinhei? Porque tem 7 bilhões de pessoas encarnadas na Terra. Se nós perguntarmos para um por um, todos terão o mesmo desejo. Entendemos? Todos nós queremos ser felizes. A questão é a diferença ou a longevidade ou a distância que existe entre o conceito de feliz para um e o conceito de felicidade para outro. Tá bem? Todos nós queremos ir para um mundo melhor do que esse aqui, não é? É ou não é? Vocês não querem não, gente? Vocês querem ir para um mundo pior? Vou perguntar outra vez. A gente faz um teatro, né? Tá bem? Quando eu terminar de perguntar, vocês respondem em coro, tá legal? Todo mundo quer ir para um mundo melhor do que esse, não é, gente? Sim. Quem não respondeu, olha que eu vou pegar praga, hein? Olha lá, hein? Tá bem? Por que nós queremos? Porque é natural, é instintivo, é objetivo de todos nós. Nós vivemos numa sociedade
Temos dificuldade com segurança, não temos? A gente quer ir para um lugar onde essa dificuldade com segurança seja extinta. Nós vivemos num mundo com limitações de saúde, não é? Queremos ir para um lugar onde não existam estas limitações de saúde. Não é assim? É ou não é? Vivemos num lugar relativamente organizado. Queremos ir para um lugar muito melhor em organização, não é? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Estou achando que vocês estão meio duvidosos aí. Vou perguntar, pergunta difícil. Ir para um mundo melhor depende de quem? De nós. Ah, bom, então não tem dúvida disso não, né? Então eu vou perguntar outra vez, vocês vão para um mundo melhor ou não? Sim. Eu não confio em vocês, não, gente? Sim, não. Talvez. A autoestima está lá embaixo? A autoestima está lá embaixo? Não, a consciência que está clara. Na verdade, a gente diz assim a gente diz não, né? Os Espíritos dizem assim para nós. Vocês já leram o livro Nosso Lar? Já leram? Sabe o que é o livro Nosso Lar? O que significa aquele livro para nós? Vocês gostam do Nosso Lar? Acham a colônia espiritual bonita, descrita lá? Deve ser um lugar legal, não é? Legal. Né? Ó, não tem problemas de segurança, não tem dificuldades, pelo menos aqueles que estão fora da Câmara de Regeneração, né? Não tem dificuldades com saúde, não tem contas altas para pagar. Eu acho que a conta de água e luz lá é legal, né? Deve ser baixinho, não é? Não preocupa com banho, nem lava vasilha em casa, né? Tem aeróbus, não ouvi que tem que pagar pelo aeróbus, mas né? Tudo bem? Deve ser um lugar bacana, não é? Sabe o que significa? Sabe o que significa o livro Nosso Lar? Já pensaram? Lá é um endereço do mundo espiritual maior. Vocês nunca pensaram nisso, não? O livro Nosso Lar é um endereço. Olha, o André Luiz escreveu a rua, o número, se botar a sala ou o apartamento, o CEP, a cidade, o país, o estado. Ele escreveu tudo lá para nós. Vocês querem ir para um lugar igual ao Nosso Lar? Querem? Pega o livro, abre e copia aquele endereço que está lá. Copia os comportamentos, copia as ações, copia os pensamentos, copia a maneira que eles têm de lidar um com o outro, copia tudo que eles fazem lá, faz na sua vida agora. Entenderam isso? É o endereço, é o caminho. Ele está nos dizendo exatamente a maneira como nós devemos seguir para chegar no mundo espiritual. Entende isso? É ou não é, gente? Lá ele fala de alimentação, de sociedade, de trabalho, de corpo espiritual, de mundo espiritual. Lá ele fala de família, da relação sociais de todos os estados que eles têm. Ou seja, se eu conseguir copiar aquele mundo espiritual aqui na minha vida, eu estou em perfeita sintonia com eles. A hora que eu desencarnar, ó que legal, fui para lá. Entendemos? É ou não é? Fácil assim, não é? Não é fácil? Não, mas é fácil, não é não? Não é fácil? Né? Peguem um livro, estudem um livro, coloquem o livro em ação aqui na Terra agora. Eu garanto que vocês vão para lá rapidinho. Se não for, não me culpa não, tá bom? Tá legal? Meus irmãos, o que é que nós levamos para a vida espiritual? O que é que nós levamos para a vida espiritual? Tudo isso? É muita coisa, hein? O que é que nós levamos para a vida espiritual? Contem para mim. O que está no coração de vocês agora? O que está no coração de vocês agora? Como foi o dia de vocês? A relação de vocês com as pessoas, no trabalho, na família, na escola, na rua, foi uma relação harmônica? Como é que vocês se relacionaram hoje com vocês mesmos? Alta autoestima ou baixa autoestima? Alegrias ou tristezas? Compreensão ou nervosismo? Angústia ou satisfação? Estas coisas, uma certa vez, um Espírito diz para nós assim que nós vamos levar para o mundo espiritual tudo o que o dinheiro não compra. Legal isso, não é? Nós vamos levar para o mundo espiritual tudo o que o dinheiro não compra. Porque o que o dinheiro compra refere-se ao mundo material, vai ficar aqui, não é? O mundo espiritual é assim, os Espíritos dizem para nós assim, se você quiser entender o mundo espiritual, preste atenção no seu mundo físico, na sua vida,
Para você imaginar um mundo espiritual superior, você multiplica por muito aquilo que é bom. E para você entender o mundo espiritual inferior às zonas de sofrimento, você multiplica infinitamente para baixo. É muito ruim. Então, quando nós imaginamos a nossa sociedade com as dificuldades que tem, mas relativamente organizada, se nós pensarmos no mundo superior, o mundo superior é imensamente melhor do que aqui, não é? Vocês já conversaram ou já foram ao exterior, Estados Unidos e Europa? Já conversaram com alguém que esteve lá? Eles já relataram para vocês como é que é a organização, a limpeza, a segurança, o dinamismo da sociedade lá fora? Aí você diz assim, puxa, lá é bem melhor que aqui, né? Pois é. Geralmente, quanto mais organizado, mais edificado é o país ou a região, melhor o cidadão todos ali vão viver. Assim funciona no mundo espiritual também. Se nós formos bons para conosco mesmo e bons para com os outros, o mundo espiritual que nos aguarda é um mundo bom. Se nós somos ainda espíritas de família, né? Sabe quem que é o espírito de família? Sabe não? Vou contar para vocês. Escuta, mas fica só lá na casa espírita. Né? Não se preocupa, não pratica, não esquece que a doutrina espírita existe, né? O dia inteiro. Só lembra na hora de entrar lá no salão para escutar aquele maluco cabeludo falando, né? Não é assim? Né? Então, entenda o seguinte, a doutrina espírita é para a nossa vida cotidiana. Se ela serve apenas de campo filosófico, de discussão para nós estamos em dificuldade séria. Entenda isso? O nosso mundo espiritual, ele vai ser exatamente aquele que a minha mente e o meu coração conseguem absorver. O que eu consegui aprender, o que eu consegui colocar em ação, o que Jesus conseguiu me ensinar e eu consegui praticar, é isto que vai decidir ou definir o mundo espiritual que eu vou viver. A relação que eu tenho com as pessoas, estas pessoas todas, primeiro a família, né, o ninho familiar, depois a sociedade de forma geral em todos os seus outros nichos, e a maneira como eu me relaciono comigo mesmo, como é que eu estou. Estes critérios é que definem o mundo espiritual. É isto que nós vamos carregar. Do mundo físico, a gente não leva nada. Tá bem? Lembra-se da frase anterior? A fé verdadeira é aquela que é capaz de afrontar os sofismas dos homens. A fé verdadeira é aquela que é capaz de entender, de compreender a vida de uma maneira maior, de uma maneira mais plena, além do cotidiano do homem, sem criticá-los, mas compreendendo que a vida verdadeira está acima daquilo que ele acredita. Tudo bem, gente? Tudo bem ou não? Vocês estão com uma cara de espantados. Estou ficando eu preocupado aqui agora. Hein? Me ajudem aí com o controle remoto. Como é que é? É para baixo ou para cima que é bom no negócio? O de baixo. De baixo. Não o último. Não é assim. o último. Okay. O vermelho é para cima. Eu acho que eu vou voltar. Eu vou voltar para a aula, lá vai ser melhor. Quer ver? Ah, passou. Aê. Parabéns. Estou aprendendo. Até o final do dia de hoje, eu acho que eu aprendo esse negócio. Meus irmãos, esse texto que está aí é um texto lá do livro Evolução em Dois Mundos. Conhece o livro Evolução em Dois Mundos? Conhece? Um livro maravilhoso, um livro fantástico. Não deixem de ler, não deixem de conhecer. Vamos ler juntos? Chega assim o momento em que se imobiliza na cadaverização. Ou seja, vamos desencarnar. Lembra da frase do Emmanuel? A paz do último dia na Terra? Pois bem, nós agora deitamos. O corpo não aguenta mais. O corpo exauriu suas energias e daqui para frente nós vamos entrar no processo de liberação. Tá legal? Chega assim o momento em que se imobiliza na cadaverização, mumificando-se a afeição da crisálida, mas envolvendo-se no imo do ser com os fios dos próprios pensamentos, conservando-se nesse casulo de forças mentais, tecido com as suas próprias ideias reflexas dominantes, ou secreções da sua própria mente, durante um período que pode variar entre minutos, horas, dias, meses ou decênios.
E aí, o que está escrito lá, gente? Complicado ou fácil? Hein? Complicado ou fácil? Vamos pensar o seguinte. Quando o nosso encontro de hoje acabar, nós vamos sair daqui pensando no que escutamos aqui hoje que os Espíritos estão falando, não é? É ou não é? Compreendem isso ou não? Olha lá, ó. Tecido com as suas próprias ideias, reflexas, dominantes ou secreções da própria mente. Nesse momento agora, nós estamos recebendo grandes, imensos benefícios do mundo espiritual. Neste momento agora, nossos organismos físico e perispiritual estão sendo tratados. Miasmas mentais, questões que nós acumulamos ao longo do dia, olhando para alguém, vendo imagens na internet, recebendo ou dando uma resposta para alguém, questões que ficaram guardadas conosco, os Espíritos, por misericórdia, estão tirando da nossa mente, estão limpando o nosso organismo. Está bem? Quando nós sairmos daqui, os pensamentos ou as ideias que aqui nós estamos conversando, eles vão perdurar na nossa mente durante algum tempo, refletindo sobre nós mesmos. Quanto mais eu alimento aquele pensamento, mais aquele pensamento reflete sobre mim mesmo. Entendemos isso ou é difícil? Entendemos ou não? Vamos fazer uma brincadeira aqui? Dentro de cada um de nós tem 2 cachorros, 2 Rottweilers, tá bem? Os 2 Rottweilers que estão dentro da gente brigam o dia inteiro um com o outro, mas bate, briga o tempo todo um com o outro, é briga séria mesmo, tá bem? Um Rottweiler chama mal, o outro Rottweiler chama... Vamos fazer outra vez? Teatro, tá legal? Vamos combinar? Vamos combinar? E 2 cachorros dentro de mim brigando ferozmente. Um cachorro chama mal, o outro cachorro chama? Vocês estão ficando craques, hein? Nossa, vocês estão ficando craques, tá bem? Qual dos 2 cachorros vai ganhar a briga? O que é o mais alimentado. Entenderam? O que vai ganhar a briga é aquele que eu mais alimento. O que é o alimento? É o ato de pensar, de incrementar energia, de botar força, de botar vontade, desejo, para que aquele cachorro ganhe. Entenderam isso? Então, quando nós saímos daqui, as imagens que ainda brotam da minha mente, a memória que acabei de ter sobre tudo aquilo que os Espíritos estão nos falando, aquilo continua repercutindo dentro de mim. Eu continuo pensando e absorvendo aquelas energias. Pensando e absorvendo aquelas energias. Tá bem? Mas aí eu saio de carro, eu funciono, alguém dentro do carro faz alguma brincadeira, fala alguma coisa, eu subo o carro, a hora que eu chego na esquina alguém me fecha ou alguém buzina para mim. Eu desconecto a mente daqui e penso logo em responder a ele. Que cara mal educado, gente, como é que faz isso, né? Poxa vida, para que essa hora da noite essa correria toda, não é assim? Ou seja, aquela primeira ideia que eu tive de alimentar o pensamento aqui, ela ficou guardada. Eu passo a ser o cidadão comum e alimentar um pensamento comum. Esse pensamento comum, esse alimentar, ou esse ato de entrar na sociedade comum, vai me trazer uma ideia, um pensamento, e eu começo a refletir sobre ele também. O primeiro me fechou, ou eu buzinei ou ele buzinou para mim. Eu já vou ficar preparado porque o segundo vai fazer a mesma coisa, quer ver? Garanto que na próxima esquina alguém me fecha também. E aí o dia nosso vai percorrendo. Compreende? Nós vivemos sobre aquilo que nós pensamos, sobre aquilo que nós sentimos. O nosso campo interior é o meu campo de domínio. Agora, depois de eu escolher o que é que eu vou pensar, eu naturalmente, por um processo de causa e efeito natural, eu vou sentir o reflexo daqueles pensamentos. Primeiro eu sinto. É o meu sentimento. Depois eu penso. E o meu sentimento, aquilo que eu gosto, que eu desejo, deu vazão ao ato de pensar. Depois do ato de pensar é a ideia refletida. Ou seja, aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso continua interagindo e agindo dentro de mim continuamente. Entenderam o que nós levamos para o mundo espiritual? Percebem? Quando nós alimentamos o cachorro do bem, imediatamente eu deixo de alimentar o cachorro do mal. Entenderam? Não é que o cachorro do bem vai ganhar porque ele ficou forte, não. É porque simultaneamente o mal
ficou mais fraco dentro de mim. Agora, se eu escolher alimentar o mal, é sinal de que o bem ficou esquecido e guardado, ele vai emagrecer e ficar, né, magro, caquético, e aí o bem vai passar a ter uma ascendência dentro do meu coração. Percebem? Nós não somos robôs, nós não somos máquinas, mas nós somos seres relativamente formatáveis. Tudo bem ou não? Nós não somos computadores, mas, se eu entregar o meu computador, meu computador, se eu entregar o meu computador para vocês, vocês vão achar o arquivo de vocês lá no meu computador? Vão ou não? Quer continuar procurando? Procura mais. Procurou mais? Não. Achou ou não? Por que não acharam? Por quê? Vamos fazer um teatro outra vez? Não? O computador é meu, o arquivo é seu. Você acessou o meu computador, não achou. Por quê, gente? Porque ninguém colocou o seu arquivo lá dentro. O computador é meu. Entenderam? Percebemos isso? Nos nossos momentos de dificuldade lá fora, a gente começou falando sobre ser cristão, não é isso? Nos meus momentos de dificuldade lá fora, os espíritos bons vêm para me ajudar, a mim, tá bem? Eles dizem assim, ó, ele está com dificuldade lá, vamos buscar algum texto, alguma mensagem, alguma ideia, alguma ação que seja benéfica para ele, que ele possa lembrar e mudar o pensamento, né? Eu estou com uma dificuldade, aí vem a dificuldade no meu pensamento. Eu fico pensando nela e a dificuldade fica assim girando na minha cabeça. Ou seja, sentimento, pensamento refletido, tá bem? Quando eles procuram dentro do meu cérebro, no meu computador, alguma ação boa, alguma mensagem boa, eu estou com o cérebro vazio. Como é que eles vão me ajudar? De que forma? Que milagre é esse que vai acontecer para ajudar um neófito a ter um pensamento de um santo? Como é que pode um homem primitivo ter a ação ou a linha de raciocínio de um sábio? É preciso que um homem primitivo caminhe, avance em conhecimento, guarde valores para quando ele se tornar sábio, ele conseguir pensar como um sábio. Não é assim, gente? É ou não é? Quando vocês nasceram, vocês comiam comida de gente grande? Não, né? Primeiro o leite materno, depois a papinha, não é assim? E hoje, vocês tomam leite materno ainda? Coitada da mãe de vocês, hein? Por que não, gente? Porque a cada fase de idade, um alimento específico para aquele ser. Assim somos nós. Nós vamos viver sempre de acordo com aquilo que alimentamos. Se guardamos o Evangelho de Jesus conosco, no momento da dificuldade, os bons espíritos vão lá, folheiam os arquivos, abrem as pastas lá no computador e acham aquela informação importante e ali eu tenho o subsídio que eu procuro. No momento do nosso desencarne, no momento de rebobinar a fita, estes valores vão ser muito importantes para nós. Então nós vamos viver no mundo espiritual em cima daquilo que sentimos, em cima daquilo que pensamos. Depois de sentir e pensar, a atividade refletida, né, o ato de nós irmos e voltarmos e sentirmos o benefício ou o malefício daquelas energias, é um processo automático, até que a gente consiga sair daquilo ou melhorar aquele que não. Tudo bem ou não? Alguma questão? Vocês estão calados demais. E o texto lá do início diz que a gente não podia falar muito. E agora, como é que faz aqui? Nós estamos ficando craque no negócio, hein? Entendeu? O texto ali está pequenininho, porque não tinha jeito de fazer maior, né? Tá bem? Mas a gente vai lendo e vamos compreender. O Dimas está desencarnando, muito doente, tá? Mas este moço, Dimas, muito doente, foi um grande trabalhador da espiritualidade. A doutrina espírita para ele não foi apenas um campo de filosofia vazia. Ele pegou a doutrina, guardou dentro de si, transformou a sua vida e aquilo ajudou para que ele colaborasse e trabalhasse de uma maneira exaustiva até em benefício dos outros. Tá legal? Só que o Dimas, como todos nós também, o corpo dele cansa. Ele envelhece, o corpo cansa, chega o momento dele desencarnar, deitou o Dimas, está ali no dia de ele morrer. Né? Vamos matar o Dimas? Não precisa matar ele não, né? Já está cansadinho, vai desencarnar sozinho. Né? Primeiro passo, olha lá, naquela primeira figura, estão vendo uma fumacinha? A fumacinha saindo do umbigo dele? Está vendo ou não?
Vou ler lá para vocês. Primeiro, substância leitosa a extravasar-se do umbigo de Dimas após as operações sobre o plexo solar. Por onde começa a nossa desencarnação, gente? Em condições normais. Não comparem uma com a outra, tá bem? Por onde começa a nossa desencarnação? Já viram como nós ficamos preocupados quando nós estamos com alguém, parente, um amigo muito doente, que a gente chega lá no hospital e bota a mão nos pés dele, os pés estão gelados? Você pega nas mãos e as mãos estão frias, não é? A gente não diz nada, mas fica preocupado, não fica? Por quê? Mesmo que a gente não saiba, a gente percebe que instintivamente o processo de desligamento do corpo começa por ali. O plexo solar e os membros começam a ser desligados, e no momento em que eles são desligados, em que os elos são quebrados entre corpo físico e corpo espiritual, no caso do Dimas, flui uma substância leitosa que flui do corpo dele a princípio da região umbilical. E essa substância fica ali pairada sobre o corpo espiritual dele, sobre o corpo físico dele. Está bem? Num segundo momento, nova cota de substância leitosa a extravasar-se do epigastro à garganta, após atuação no centro emotivo, relaxando os elos que mantinham a coesão celular. Primeiro desliga-se o plexo solar e o plexo gástrico. Junto com o solar e o gástrico, desatam-se os elos dos membros, mãos, pés. Tá bem? Nesse momento em que esses elos são quebrados, flui essa primeira substância leitosa. Num segundo momento, é quebrado o elo que liga ao cardíaco da pessoa. Neste momento, mais substância leitosa extravasa do corpo físico, tá bem? E fica pairando sobre o corpo físico durante algum tempo. Num terceiro momento, brilhante chama violeta dourada, desligando-se da região craniana, após a atuação sobre a fossa romboidal. Onde que é isso, hein, gente? Onde é que fica esse lugar, hein? Já procurei para todo lado, não achei. Onde que é a fossa romboidal? Fossa romboidal é a nuca da gente, tá bem? São os elos que ligam. Primeiro desliga-se o plexo solar e o gástrico, junto com os membros, pés e mãos principalmente. Depois, o plexo cardíaco. Depois, o plexo cerebral. Ali, quando desliga-se o plexo cerebral, é quando a ciência denomina ou caracteriza como morte encefálica, tá bem? Ou o cérebro parou de atuar, tá legal? Nesse momento, desabrocha ou flui do corpo dele uma luz violeta. Esta luz violeta que compõe ali o cerne da energia, ela vai absorver as outras energias que foram expelidas e vai gradativamente formar sobre o corpo físico dele um corpo perispiritual, exatamente na mesma forma que tem o corpo físico. Tudo bem? Olha lá. Item número 4. Instantaneamente, a chama violeta dourada absorveu a substância leitosa, constituindo todo o corpo, todo o perispírito, iniciando pela formação da cabeça. Primeiro forma-se a cabeça, depois desenvolve todo o corpo. Este corpo perispiritual, ou corpo perispiritual do Dimas, não é quebrado, não é seccionado imediatamente do corpo físico. Ele fica ali pairando sobre o corpo físico dele. Tá bem? O Dimas faleceu, desencarnou. Vão levar o Dimas para onde, gente? Hein? Vão levar o Dimas, o corpo físico dele, para o velório. E ele está ligado ao corpo ainda. Tá bem? Lembrando que para cada uma daquelas pessoas esse processo pode demorar alguns minutos, algumas horas, meses ou decênios. Tá bem? No caso do Dimas, daí a algum tempo, daí a algumas horas, o mentor espiritual lá, que eu acho que é o Jerônimo, né? Volta lá, quebra aquele elo último que ligava ao Dimas e o corpo perispiritual dele está livre e ele vai ser, o corpo físico vai ser sepultado. Entendemos? Dimas desperta no mundo
espiritual, ele ainda é quebrado o elo com ele dormindo, ele desperta no mundo espiritual, mas como é um espírito já com uma certa quantidade de bagagem espiritual, o despertar dele no mundo espiritual é um despertar relativamente tranquilo. Compreende o processo da desencarnação, entende e aceita aquilo como natural e começa, claro, o período de adaptação dele no mundo espiritual. Foi fácil ou foi difícil? Hein? Foi fácil ou foi difícil? A cor violeta dourado tem alguma coisa a ver com o processo de desencarnação? Hein? Nosso irmão aqui está perguntando. Por que a cor violeta dourado? De todos eles sai essa cor violeta dourado? Ou acontece dessa maneira? Acho que não. Hein? De todos eles acontece assim ou não? Vou contar duas outras desencarnações para vocês. Existe um livro chamado Há 2000 anos, que conta a história de Públio Lentulus, né? Um senador romano. Esse senador romano, daí a algum tempo, passa a ser o mentor espiritual do Chico Xavier, Emmanuel, né? Ele tinha uma esposa chamada Lívia, um ser maravilhoso. A Lívia, por vários processos lá, entrou no Circo dos Leões, lá em Roma, de 2000 anos atrás. E ela ia ser devorada pelos leões. Hein? Já pensaram nisso? É terrível, não é? É ou não é? Deve ser terrível, não deve? O que vocês acham? Deve ser bom ou ruim? Hein? Vocês acham que no caso de Lívia, a desencarnação dela foi dessa maneira? Não. Como que foi? Já leram o livro? Quando o leão chegou perto dela e bateu as patas nela, ela já estava fora do corpo físico há muito tempo. Não sentiu nada. O de estresse, né? Não é? Quando chegou perto, ela nem percebeu o animal. Quando o animal chegou perto, diz o livro para nós que o corpo perispiritual já estava longe daquela sensação física. Por quê? Por merecimento dela. Compreende? Outros muitos irmãos nossos permanecem ligados ao corpo físico, mesmo depois do corpo sepultado, por um tempo relativamente grande no cemitério. Entende? Então, a cor violeta dourado é um assunto relacionado ao Dimas. Para cada um de nós é uma referência individual. Para cada um de nós é uma referência única. O nosso momento vai ser um momento nosso. Como é que nós vamos estar naquele momento? O que nós temos a fazer ou a trabalhar? Ou quais são os reflexos que nós teremos naquele momento? Percebe? São questões que nós vamos construindo ao longo da vida. Ao longo da vida nós vamos edificando um caminho. Tá bem? Quando chegamos lá, nós vamos colher o resultado do que nós semeamos neste caminho. Tudo bem ou não? Se a cor vai ser violeta, dourado, ou se vai ser outra cor, é outra questão. Tá legal? Nós gostaríamos, só está faltando poucos minutos ali. Nós gostaríamos ali de tocar com vocês nesse assunto. Foi um assunto que nós falamos aqui há pouco tempo atrás. Lembra-se quando nós conversamos sobre plano espiritual e falamos sobre o peso específico do corpo perispiritual? Lembram-se disso, não? Vocês estavam aqui? Todo mundo estava, não estava? Como que é esse negócio, hein? Lembram ou não? Quem pode contar para nós? Para onde é que nós vamos quando desencarnarmos? Não é um milagre, tá bem? O lugar para onde nós vamos não é um milagre. Lembra-se da nossa sugestão? Sugestão. Pegue o livro Nosso Lar. O Nosso Lar é o quê, gente? Nosso Lar é o quê? Um endereço. O endereço de onde? O endereço do mundo espiritual superior, gente. Né? Lá tem o endereço do mundo espiritual superior. Tá bem? Tá legal? Qual foi a sugestão? Pegue o livro Nosso Lar, estude o livro, pegue tudo aquilo, a maneira como eles se comportam lá e tragam para a vida presente, não é isso? Tá bem? Guarda essa mensagem. O que é peso específico? Peso específico é um assunto que estuda em física. Lembra da física? Aquela aula de física lá que vocês tinham que ir e faltaram no dia, não? Pois é, igual eu faltei na aula lá do controle remoto lá do negócio lá. Pois bem, peso específico é o seguinte. É a quantidade de massa que você tem para o mesmo volume. Olha que fácil que ficou, não é? Você pega uma garrafa de plástico, tá bem? Enche ela de areia,
Bota ela na balança. Quanto que ela pesa? Quanto que pesa uma garrafa cheia de areia, gente? Vocês não sabem, não? 1 quilo. Vamos chutar 1 quilo. 5 quilos. Pronto. Decidiu. 5 quilos, tá bem? Peso específico daquela garrafa cheia de areia. Ela tem um volume e está cheia de areia. Eu botei na balança, pesou 5 quilos, tá bom? Eu tiro a areia da garrafa, não vou nem pegar outra garrafa igual não, vou pegar mesmo. Tirei a areia da garrafa e enchi ela de isopor. Botei ela na balança. Quanto que pesou, gente? Hein? Quanto que pesou? Algumas gramas, não é? Alguns gramas, não é isso? Não é? Alguns gramas, não é algumas não, alguns gramas. A grama não é feminina, não, a grama é masculina, sabia disso? Pois é. Alguns gramas, não é? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar a garrafa cheia de areia e jogar na água, o que acontece? Afunda. Se eu pegar a mesma garrafa cheia de isopor e jogar na água, Flutua. por que uma afunda e a outra boia? Por causa do peso específico. Densidade. Por causa? Não é por causa do peso específico, por causa da densidade do meio onde nós julgamos. A densidade ou o peso da garrafa cheia de areia, a densidade é maior do que a densidade da água. Então, ela vai descer, preste atenção, isso não é física, isso é doutrina espírita, tá bem? Ela vai descer até encontrar um ambiente onde ela encontre estabilidade. Prestaram atenção na palavra estabilidade? Eu jogo a garrafa cheia de isopor lá na água, ela afunda. Por que ela não afunda? Porque o meio aquoso, a água, tem uma densidade maior do que a garrafa de isopor. Então ela já encontrou a estabilidade. Tudo bem ou não? O ato de nós pensarmos e vivermos em materialidade agrega matéria ao nosso corpo espiritual. Eu penso em matéria, eu vibro em matéria, eu ajo, eu reflexo, eu raciocino continuamente nas questões materiais. Agressividade, amargor, ciúme, contrariedade. Bom, vamos mudar de assunto que ninguém tem isso aqui não, né? Claro que não. Ninguém tem isso aqui não, né? Quais são os outros adjetivos? Esses a gente não tem, tá legal? Quando eu vivo em cima desses reflexos, eu estou agregando materialidade ao meu corpo espiritual. Perceberam isso não? Quando eu desencarnar, o que acontece? O que acontece? Peraí, vamos lá, vamos devagar. Nós não trazemos ciúmes, contrariedades, agressividade, não trazemos amargor, não trazemos, o que mais que a gente não traz, gente? Hein? Inveja. Essas coisas todas, inveja? Não, inveja é o pessoal do outro lado da rua. Nós não é? Tá bem? Tudo legal ou não? Tá bom? Desencarnamos, para onde é que nós vamos? Vocês lembram da palavra estabilidade? Estabilidade é uma lei divina. Tudo é estável. Tudo tem movimento contínuo, porém estável. Vocês já viram estrelas caindo por aí, planetas subindo e descendo, uns trombando com... Não acontece isso, não é? Existe harmonia, não existe? Em toda a criação, não é? O nosso corpo perispiritual, nós vamos para onde, gente? Nós vamos para o lugar onde nós encontrarmos estabilidade. Entendemos? Vamos para cima se o corpo estiver sutil. Vamos para baixo se o corpo estiver pesado. É simples, é lei. Entendemos isso? Agregamos matéria e nós somos a garrafa cheia de areia. Entendemos? Nós vamos desencarnar e o mundo espiritual onde nós vamos, ele vai ter uma densidade compatível com o corpo espiritual que nós temos. Gente, isso é lei. Se nós conseguimos nos isentar das mesmices do mundo, dos sofismas dos homens, tá bem? Evoluímos e crescemos. A doutrina espírita não é uma filosofia vã para mim, mas é um momento de reflexão no meu dia a dia. Eu tenho ciúme? Tenho, mas luto com ele. Eu tenho inveja? Tenho, mas luto com ela. Eu tenho dificuldades? Tenho muitas, mas luto com todas elas. Nós não estamos falando de santidade. Todos nós temos vícios morais. A diferença é quem é que se compraz com eles, ou quem é que briga com eles. Entendemos? Quem é que quer continuar vivendo assim, ou quem é que tem a decisão de mudar. Percebe? A diferença é fenomenal. Esse que tem a decisão de mudar é a garrafa cheia de isopor. A hora que ele desencarnar, por um processo natural, ele vai estar no mundo espiritual, que a densidade é compatível com o corpo perispiritual. Entendemos isso? Vamos voltar no nosso lar? Vamos voltar no nosso lar? Você está copiando o sistema de trabalho deles. Você está copiando o sistema social, copiando a alimentação, copiando isso.
Poxa, mas você está colocando o seu corpo perispiritual hoje, encarnado, em sintonia ou em densidade, em coesão com o mundo espiritual nosso lar. Entenderam a mágica? Entenderam a mágica ou não? Isso é mágica, não é, gente? É ou não é mágica, gente? A gente, vamos fazer um combinado. Quando eu perguntar se é mágica, todo mundo diz, não! Claro que não é, né, gente? É lógico que não é mágica. Isso é direito, isso é lei, isto é lei de causa e efeito. Deus não escolhe quem vai ser feliz ou quem vai ser infeliz. Deus não nomeia quem vai ficar doente ou quem vai ficar são. Deus não escolhe, você vai ficar bem cabeludo e você vai ficar careca. Deus não escolhe isso não, gente. Não existem adjetivos ou felicidades ou pacotes prontos que Deus dá para um em detrimento de outro. Não existe. Nós somos os gestores da nossa própria vida. Nós pegamos cotas do universo do Pai e construímos o nosso próprio universo, a nossa própria individualidade, a nossa própria vida. Percebe isso? Entendemos ou não? Sim. Eu queria entender quando você citou o exemplo da garrafa cheia de areia. Tá? Essa desceu e foi para o fundo. Tá? O que é esse fundo? Tá? Não, na verdade, o fundo lá para nós, no caso da garrafa de areia... Ela vai ficar sempre lá ou ela vai... Não, a garrafa é uma matéria, né? Como a garrafa não tem vontade, Fundo em relação à água. como a garrafa não tem inteligência, ela vai ficar lá até alguém tirar. Sim, isso Né? é um... Não, mas Até alguém no tirar. caso Agora, do ser humano. não, pois é. Agora, quando se fala do ser humano, nós somos seres imutáveis, não somos? Nós conversamos agora e entendemos, acredito que tenhamos nos entendido, que se eu desencarnar agora, eu desencarno de um jeito. Se eu desencarnar daqui a 5 minutos, eu vou desencarnar de outro jeito, não é? Por quê, gente? O que aconteceu de agora para 5 minutos para frente? O que aconteceu? O pensamento. Hein? O pensamento. Eu mudei a minha cabeça, nós mudamos a nossa referência totalmente. Meus irmãos, quanto tempo demora para nós pedirmos perdão para alguém? Anos. Talvez Não, não consiga. não. Já? Demora nada. Demora o tempo para nós termos coragem, demora o tempo para nós termos humildade, demora o tempo para nós termos decisão. Isto nós podemos conquistar de um minuto para o outro às vezes. Alguns demoram horas, meses ou decênios, tá bem? Mas a decisão da mudança compete à individualidade. Você quer pedir perdão hoje ou você quer pedir perdão no ano 2100? Para Deus não vai fazer diferença nenhuma. Percebe? Agora, quando nós estamos com o corpo espiritual pesado, as minhas pequenas ou grandes mudanças vão fazer com que ele se sutilize. Tá bem? Tudo bem, gente? Tá legal? Meus irmãos, o Evangelho de Jesus não é para nós uma carta vazia. Se nós somos cristãos, deveríamos começar por estudar aqueles textos. Tá bem? Doutrina espírita não é para ser praticada e escutada e ficar aqui dentro. Doutrina espírita e Evangelho de Jesus é para nos acompanhar lá fora. Nós temos que estar com eles, pensando e refletindo sobre eles em todos os momentos da nossa vida. Tá bem? Nós vamos agradecer a vocês, vamos agradecer a paciência que tiveram conosco hoje, os bons espíritos que estão aqui, tá bem? E até uma próxima oportunidade.